Meus queridos, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida nesse dia. Estou aqui para trazer a você uma nova palavra de meditação que está queimando no meu coração nesse dia, uma palavra que o Senhor falou muito intensamente comigo e tem a ver com inúmeras pessoas, inúmeras vidas que eu conheço, que eu tenho presenciado, que eu tenho acompanhado nos nossos últimos dias. Queridos, eu estou lidando assim com certas situações, com certas circunstâncias, não me referindo agora a coisas, apesar de estar passando por inúmeras provas na minha vida particular, mas eu estou assim acompanhando muitas e muitas vidas no sentido, por um lado, vejo assim que Deus está me direcionando a trabalhar muito com pessoas, nos últimos dias, com pessoas muito envolvidas com espírito de loucura, com espírito de medo e depressão. É muito forte isso daí. Muitas vezes eu não consigo entender por que Deus tem me colocado por esse lado, mas Deus tem os caminhos dele e ele nos fará entender, com o tempo ele nos faz entender todas as coisas, todos os seus mistérios acabam sendo revelados, né? Aquilo que ele tem para nós, aquilo que nos cabe, né? Ele revela a nós. Queridos, há um tempo atrás eu fui visitar uma pessoa numa clínica psiquiátrica aqui em Zurique e ao colocar os pés ali na entrada dessa clínica, o Espírito do Senhor disse a mim: eis que irei te trazer muitas vezes ainda a este lugar. E a partir deste dia, o Senhor tem colocado muitas pessoas verdadeiramente com problemas psiquiátricos, psíquicos, com problemas emocionais seríssimos, para eu estar cuidando e ministrando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não vou falar hoje assim aprofundadamente sobre depressão, mas eu quero falar um pouquinho sobre medo. Medo também é uma coisa, uma doença do século XXI que tem afligido inúmeras vidas. O ser humano tem vivido em estado inconstante, o ser humano tem vivido tempos de muita insegurança sobre a face da terra. Insegurança na área emocional, insegurança na área profissional, insegurança na nossa política, na nossa economia, né? Seja ela a nível de cidade, a nível de país, a nível mundial. Então nós estamos vivendo dias muito tenebrosos, muito difíceis, mas eu quero, no meio desse caos, no meio de todo esse medo, desse pavor, dessa insegurança que nós seres humanos temos que enfrentar nos nossos dias e que nós temos vivido na nossa pele, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus que traga esperança, que traga um fortalecimento, uma edificação para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida nesse dia. Uma palavra realmente que veio da parte de Deus, que Ele colocou no meu coração, que está queimando no meu coração. Não só para trazer um incentivo, uma motivação para mim, mas também quero compartilhar isso com você que está me assistindo aqui nesse dia. Quem sabe você está sendo acometido também desses medos, não é verdade? Olha, queridos, as pessoas estão tendo medo de tudo, de tudo. Elas têm medo de sair na rua. Elas têm medo de serem atropeladas, elas têm medo de perder o emprego, elas têm medo de perder o companheiro, a companheira, elas têm medo de acontecer algo com os filhos, elas têm medo do futuro, elas têm medo de ficarem doentes, né, de serem acometidas de uma enfermidade. As pessoas têm medo, as pessoas estão vivendo apavoradas. Eu quero ler com você aqui uma passagem que eu meditei nesta manhã, que fala de uma pessoa que também estava sendo direcionado pelo medo. Ele estava agindo em cima do medo. Ele estava tomando decisões direcionadas ao medo. Eu estou meditando nesses dias sobre o profeta Jeremias. É um livro que eu já li inúmeras vezes e gosto sempre de ler de novo, porque é muito assim, é muito tocante
sabe? É muito profunda a vida de Jeremias, o que esse profeta passou, né? A perseguição que ele teve por falar a verdade, por ser, aliás, o único profeta ali nos tempos dele que estava profetizando algo totalmente contrário ao que o povo estava querendo ouvir, ao que o povo gostava de ouvir. Enquanto todos os outros profetas estavam dizendo, vai haver paz, Deus vai quebrar o jugo, Deus vai tirar essa perseguição, Deus não vai permitir que nenhuma desgraça, que nenhuma maldição nos alcance. Jeremias era o profeta que Deus levantou para profetizar justamente ao contrário. Porque Deus falou, não, o espírito de mentira está falando pela boca desses profetas. Eu não estou mandando eles falar, mas eu estou falando contigo, Jeremias, e quero que você leve a mensagem para o povo. Vocês vão ser perseguidos, sim. Vocês vão ser castigados, sim. Vocês vão ser aprisionados, sim. Porque vocês me abandonaram, porque vocês me negligenciaram, porque vocês abandonaram a minha lei, porque vocês não andaram no meu caminho, porque vocês queimaram os vossos filhos e vossas filhas a Moloque, entregaram em sacrifício a Moloque, porque vocês levantaram altares a Baalins, a Baal. Amados, eles estavam vivendo um tempo de muita apostasia, de muito pecado, sabe, aonde o pecado reinava. Você pode dizer, mas eu não ofereço, nunca ofereci um filho em sacrifício a Deus nenhum, nunca matei. Querido, muitas vezes, sabe, o nosso altar de sacrifício pode não ser um altar feito de pedras, você pode não ter ali levado os seus filhos, os seus parentes, os seus descendentes e colocado sobre aquele altar e imolado. Não, às vezes não, sabe, transferindo isso para nós, muitas vezes não é isso que nós fazemos, é claro, é óbvio que nós não estamos assassinando os nossos filhos, os nossos descendentes, mas nós estamos assassinando as nossas gerações, sim, com as nossas atitudes pecaminosas. A partir do momento em que eu me afasto de Deus, em que eu deixo a apostasia entrar na minha vida, na minha casa, eu estou expondo a minha descendência precedente, aquela que virá, aqueles que estão a caminho, ou aqueles que já estão aí, os meus filhos, os meus netos, ou aqueles que ainda virão, eu estou expondo eles a demônios, eu estou sacrificando eles a demônios, porque aquilo que nós fazemos, não só nós colhemos como a nossa geração. Queridos, o povo de Israel, eles estavam seguindo outros deuses, os deuses das gerações, das nações pagãs. Eles estavam se apostando de Deus, eles estavam se afastando de Deus, do Deus verdadeiro. Aquele Deus que tirara eles do Egito já não fazia grande diferença. Aquela história de que Deus tirou os nossos antepassados da escravidão, abriu o Mar Vermelho, aquilo já não estava mais surtindo efeito para o povo de Israel. O povo no tempo de Jeremias estava vivendo uma grande apostasia, e os nossos dias estão da mesma maneira. Os nossos dias, eles são dias sombrios. A igreja está vivendo um grande momento de apostasia. Muitos estão até dentro das igrejas, se consideram, são rotulados como cristãos, mas estão totalmente afastados de Deus. Estão vivendo cada um ao seu bel prazer, estão vivendo o evangelho, estão escolhendo o evangelho como aqui. Eles escolhiam os profetas que iriam profetizar, porque eles queriam ouvir aquilo que lhes agradavam. Enquanto que Jeremias, eles levaram preso, jogaram na cisterna, açoitaram, eles espancaram Jeremias, eles prenderam Jeremias com corrente, eles perseguiram Jeremias de todas as maneiras, porque Jeremias pregava algo que eles não queriam ouvir. Amados, quando Jeremias foi jogado numa cisterna cheia de lodo, não havia água, mas a Bíblia diz que havia lama, e ele foi atolado dentro daquele poço, daquela cisterna, até que de lá ele foi tirado. O rei Zedequias manda chamá-lo. E no capítulo 38 de Jeremias, a partir do versículo 17, eu vou ler com você, o rei Zedequias manda chamar Jeremias e diz assim, eu quero que você me dê de novo uma palavra. Jeremias já tinha falado para ele muitas e muitas vezes as profecias do Senhor e o que Deus estava mandando Zedequias realmente fazer. Porém, ele manda tirar Jeremias, porque outros haviam lançado ele naquela cisterna. Ele manda 3 servos lá tirar Jeremias daquela cisterna de lodo e manda chamar até o palácio e fala para ele, olha, me dê uma palavra. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor,
Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará fogo, e viverá tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse então o rei Zedequias a Jeremias: eu receio, ou seja, eu tenho medo dos judeus que se passaram para os caldeus, ou seja, que são aliados dos babilônios, que me entreguem na sua mão e escarneçam de mim. Em outra tradução está: e me torturem, e me castiguem. E disse Jeremias: não te entregarão, ouve, eu te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Olha só, Jeremias já havia profetizado que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, iria cercar Jerusalém, e iria queimar Jerusalém, e iria levar o povo todo cativo, que o rei da Babilônia iria mesmo subjugar a cidade, destruir a cidade por causa do pecado, porque Deus verdadeiramente estava irado com o povo de Israel. O juízo de Deus estava por vir sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém e as cidades aos arredores. Quando Jeremias profetizava isso, que ninguém gostava de ouvir, bom, aqui as coisas já tinham começado a acontecer. E Zedequias estava vendo que o cerco realmente estava ficando apertado para ele, que as profecias de Jeremias realmente estavam acontecendo. Quando ele chama aqui Jeremias para profetizar de novo, Jeremias fala: que adianta falar? Uns versículos antes ele diz: por acaso ouvirias tu aquilo que eu tenho para falar? Aquilo que o Senhor tem ordenado? Ele falou: não, mas igual eu quero ouvir, fala o que o Senhor tem para mim. E aí ele aqui repete de novo. E aqui ele diz para o rei Zedequias, ele diz assim: olha, importante é que você se renda. Importante é que você se entregue aos inimigos, que você se entregue ao rei da Babilônia. Porque se você se entregar de livre e espontânea vontade, porque igual não vamos conseguir fugir da ira, do juízo de Deus que está vindo sobre aqui. Mas se você se entregar amigavelmente, passivelmente, o que vai acontecer? Não vai te acontecer nada de mal. E aí Zedequias diz: olha, porém eu tenho medo. Sabe, queridos, trazendo isso para a nossa realidade, muitas vezes nós estamos vivendo momentos, seja de juízo de Deus, seja de vale, de perseguição, seja de luta ferrada. Nós estamos muitas vezes vivendo momentos que é um deserto mesmo, que é uma luta travada. E muitas vezes dentro dessa luta travada, Deus fala assim: olha, se entregue, olha, se renda. Olha, eu quero que você se renda, porque você tem que passar por esse momento. E aí nós estamos labutando, nós ficamos lutando contra, nós queremos escapar, nós não queremos suportar a dor de passar pelo deserto, de passar pela luta. Trazendo isso aqui para a nossa realidade, quantas vezes nós fazemos de tudo para fugir da nossa realidade, da nossa dor, porque ninguém gosta de passar pela dor. Mas, queridos, existem momentos em que nós não tem como nós evitarmos. Nós iremos passá-la, só que nós podemos amenizar, nós podemos encurtar o tempo, e nós podemos amenizar essa dor sendo obediente àquilo que Deus está nos ordenando. Amados, Deus pode estar falando com você hoje, nessa situação em que você está vivendo. Deus está dizendo: olha, submeta-te, eu quero tratar contigo, eu quero trazer arrependimento ao teu coração, eu quero amolecer o teu coração endurecido, eu quero fazer com que você aprenda a confiar em mim, eu quero mostrar a minha glória, porque Deus já tinha também usado Jeremias para falar: olha, depois que vocês forem levados cativo, depois que vocês forem aprisionados por Nabucodonosor, eu vou voltar, eu vou visitar de novo o meu povo, eu vou tirar o meu povo do cativeiro, vai ser só por um tempo, mas eu preciso de executar o meu juízo sobre vocês por causa do vosso coração endurecido pelo pecado.
Muitas vezes o teu caso não é nem pecado. Muitas vezes o Senhor está quebrando o teu vaso para querer trocar esse barro contaminado, misturado, do qual você foi gerado aí fora, pelo mundo, antes de conhecer a Cristo, gerado pelas circunstâncias da vida, pelas decepções, as feridas. Deus quer quebrar esse barro que é a sua vida, que é você. Deus quer, Ele não quer pegar esse barro velho e fazer de você um vaso restaurado. Não, Ele quer jogar isso tudo fora. E para isso é necessário, muitas vezes, a gente descer a fornalha, a gente ir para a Babilônia, a gente passar pelas mãos de Nabucodonosor, a gente ser cativo a uma situação, não cativo no sentido de que o inimigo está me torturando, me aprisionando e Deus está permitindo e o inimigo vai me derrotar, me vencer. Não, existe um tempo em que Deus permite que Satanás até toque. Olha só, isso é tão real e tão bíblico, e não é nenhuma heresia que eu estou falando, que próprio Jó, que a Bíblia diz que, segundo o próprio depoimento de Deus, Jó era o homem mais íntegro, mais justo, mais honesto, mais correto diante dos olhos de Deus sobre a face da terra nos tempos dele. E Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Porque Deus queria que Jó tivesse um relacionamento com ele mais íntimo, que Jó não o conhecesse apenas de ouvir os outros falar sobre Deus, mas que Jó pudesse ver Deus, pudesse contemplar a glória de Deus, pudesse conhecer a Deus na sua intimidade como Deus realmente é. Só que aí, a Bíblia diz que Jó vivia com medo. Da mesma maneira que Zedequias estava aqui, atormentado pelo medo. Olha só. No livro de Jó 3, versículo 25. Jó 3, versículo 25, Jó diz assim: o que eu temia, aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, aquilo que Jó estava temendo realmente que lhe fosse acontecer, exatamente isso lhe aconteceu. E aquilo que eu mais receava, olha, me aconteceu. Aqui Jeremias diz para Zedequias, na passagem que nós lemos, Jeremias 38, ele diz assim: se você se render ao tratamento de Deus, se você se render à correção de Deus, os traidores, os alinhados do inimigo não vão poder te tocar. Deus não vai permitir que algo de ruim te aconteça. Você vai morrer com dias fartos, você vai morrer em paz. Você vai ser levado para lá, você vai ser tratado lá, mas você vai morrer fartos de dias. Você vai ser um homem que ainda vai passar o resto dos seus dias na terra bem, apesar de estar em cativeiro. Queridos, a pior coisa é nós lutarmos contra os propósitos de Deus. Aquele que pertence ao Senhor não tem como fugir do tratamento de Deus. Nós podemos prolongar, nós podemos tentar escapar, mas quem é que consegue fugir aos olhos de Deus? Quem é que se esconde dele? Quem é que pode realmente mudar os planos do Senhor? Ninguém. E graças a Deus por isso, porque os planos dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os planos dele para nós são melhores do que os nossos. E quando Deus diz que nós precisamos passar, é porque nós precisamos passar. Queridos, ninguém foge a essa realidade. Vocês sabem, no capítulo 39, no verso 5, os soldados do exército da Babilônia, eles perseguiram Zedequias, que Zedequias, por medo, verdadeiramente não se rendeu, não se entregou, mas eles perseguiram e capturaram e o levaram ao rei da Babilônia. Quando ele foi levado ao rei da Babilônia, olha que coisa mais trágica, olha que ele podia ter evitado esta tragédia através da obediência, mas ele preferiu seguir o sentimento do medo. E o que eu quero trazer para você hoje aqui é: saia da zona do medo e se lance na zona da fé.
da confiança, do amor. Porque quem ama lança fora todo medo. 1 João 4,18 diz, o amor, ele lança, o amor perfeito, ele lança fora todo medo. Porque o verdadeiro amor, nele não há medo. Que amor é esse? Amor a Deus. O amor verdadeiro, o amor perfeito por Deus, lança fora todo medo. E aí, o que acontece quando nós amamos? E quando nós amamos, nós confiamos, nós nos entregamos, nós temos fé e confiança naquela pessoa que nós amamos. E aí nós não vamos temer, porque o medo é o oposto da fé. Mas aonde há fé, não há medo. Aprenda a viver pela fé e não ser guiado pelos teus medos. Se você perdeu o emprego, Deus te dá outro. Se você não conseguir resolver essa situação, Deus vai resolver por você. Queridos, não tenha medo. Não tenha medo de fazer o que Deus mandou. A não ser que Deus não mandou. Não tenha medo de fazer o que Deus mandou. Olha só. Quando Zedequias foi levado ali, diante da presença de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sabe o que o rei fez? Mandou executar todos os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. E no fim ele mandou vazar os olhos de Zedequias. Ele não matou Zedequias, mas ele viveu o resto da sua vida cego, sem os seus olhos. Os seus olhos foram arrancados. Olha que tragédia. Queridos, isso daqui é para nós sermos alertados. Quando o Senhor quer tratar conosco, nós podemos escolher o caminho mais prolongado, mais tenebroso, mais difícil, ou nós podemos nos submeter ao tratamento de Deus, aos cuidados de Deus, com fé, com amor e confiança, confiando no Todo-Poderoso, no Criador da sua vida, da minha vida, que Ele está no controle, que Ele sabe o que está fazendo e que tudo vai sair bem no final. Queridos, eu quero dizer para você, a minha palavra para você nesse dia é essa. Saia desta zona do medo. Saia do território do medo. Capture as tuas emoções. Capture os teus pensamentos e as tuas emoções. E não deixe que elas te controlem. Controle as tuas emoções e não seja controlado tu por elas. Porque se você controlar as tuas emoções, os teus sentimentos e os teus pensamentos, você vai conseguir agir com clareza, com determinação, com constância e com confiança naquele que te escolheu e te elegeu. Entre para o território da fé. Deixe a fé governar a sua vida. Deixe a fé falar mais alto. Deposite a sua fé, a sua confiança em Deus, para que o medo não mais domine as tuas atitudes. Não tenha medo de passar fome. Não tenha medo de passar necessidade. Não tenha medo de ficar doente. Às vezes a gente fica. Não tem como evitar, nós ficamos. Não tenha medo de ficar doente. Não tenha medo de perder a pessoa amada por você tomar uma decisão radical, porque Deus está mandando seguir o caminho da obediência. Às vezes nós vamos até perder, mas se nós perdemos é porque não era verdadeiramente nosso aquilo ali. Nem aquele, nem aquela. Queridos, não seja movido pelo medo. Jó, o que mais ele temeu lhe sobreveio. Zedequias, o que mais ele temeu lhe sobreveio. Sabe o que acaba acontecendo no final? A gente tanto tentou e se esforçou e lutou e se desgastou para tentar segurar com medo de perder, e é exatamente o que vai acontecer no final. A gente vai perder e o caminho ainda vai ser mais doloroso para a gente recuperar a nossa vida, a nossa paz, a nossa saúde, o nosso trabalho. Quem sabe a gente nem vai conseguir recuperar nunca mais. Zedequias não podia mais recuperar os seus olhos. Os seus olhos foram vazados. Ele não podia mais recuperar os seus filhos foram mortos diante dos seus olhos, antes dos olhos serem arrancados. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que nós tentamos, olha, palavras de Martin Luther King, que eu não me esqueço, que gravaram uma certa feita num período da minha vida. Eu li essas palavras desse pastor batista americano, que morreu em 1968, ele morreu em abril, eu nasci em fevereiro, por isso que eu digo, eu não tive o prazer de conhecer, mas eu conheço a biografia deste homem de Deus, que revolucionou os Estados Unidos contra o racismo e
e contra a injustiça social. Martin Luther King disse assim: olha, tudo que eu tentei segurar em minhas mãos, eu perdi. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu possuo até hoje. Amados, solta. Solta o que está te desgastando. Entrega a Deus o que está te perturbando, tirando o teu sono, tirando a tua paz, roubando a tua saúde, roubando a tua comunhão com a tua família, trazendo desarmonia. Entrega. Entrega esse amor que você está sentindo por essa pessoa que te pisa, que te machuca, que só te despreza, que fala palavras duras, que abre feridas na tua alma. Entrega esse homem, entrega essa mulher para Deus. Descansa. Ainda que você fale, mas eu não aguento, eu amo. Que isso? Ninguém ama quem tortura, não. Isso não é amor, isso é autocomisuração, isso é flagelo. Isso não é amor. Isso é se autoflagelar. Queridos, entregue isso, porque Deus tem coisa melhor para a sua vida. Como disse aqui Jeremias a Zedequias, você não vai sofrer se você se entregar ao tratamento de Deus, ao período de Deus, ainda que seja o juízo de Deus. É melhor cair nas mãos do Deus vivo do que cair na mão realmente dos nossos inimigos, porque os inimigos não têm compaixão e Deus tem. Dentro da tua Babilônia você vai poder clamar por socorro. Daniel clamou ali 3 vezes ao dia, ele orava, ele clamou ao Senhor, ele levantou um propósito também diante do Senhor que durou 21 dias. Ele disse: Senhor, a profecia de Jeremias dos 70 anos de cativeiro, olha, os 70 anos já se cumpriram, e aí? Senhor, liberta aqui o teu povo. Queridos, mesmo dentro da Babilônia nós vamos clamar. E quando nós clamamos, Deus é misericordioso. Entregue-se ao trabalhar de Deus. Entregue-se ao juízo de Deus. É melhor estar nas mãos dele, mesmo sendo em tempos de juízo, do que você estar entregue às suas emoções enganosas, ao seu desespero, à sua agonia, que está te roubando a sua saúde, está roubando o seu tempo, o tempo que você poderia estar com seus filhos desfrutando de uma família harmoniosa, saudável, cheio de paz, cheio de alegria. Você está perdendo tudo isso porque você está tentando desesperadamente segurar com as suas próprias mãos. Eu digo, você pode dizer, mas é o sustento dos meus filhos. Calma! Deus não vai deixar você e seus filhos, a sua casa, passar fome. De repente Ele quer que você abra mão até desse trabalho aí que está te fazendo você mentir. Sabe, esse trabalho que está induzindo você a enganar, a roubar, a defraudar. Se você está num trabalho desse, querido, pode ser o pão do teu filho. Larga isso, que é maldição. Deus abre outra porta. Ore que o Senhor vai te abrir. Primeiro você renuncia. Não é, ai, primeiro Deus tem que me dar então outro. Não, muitas vezes Deus pede primeiro a renúncia. Primeiro a gente renuncia para depois receber o novo de Deus. Renuncia aquilo que está estragando, derrubando, roubando, matando a sua vida. Porque você não vai conseguir manter a sua família, o seu pão, a sua saúde, só porque você está se desesperando nessa situação injusta, enganosa e tortuosa. E o que é pior, reprovável diante dos olhos de Deus. Porque tudo que é reprovável diante dos olhos de Deus pode ter um bom pretexto, mas os fins, os meios não justificam os fins. Não justificam. Queridos, pense nisso. Eu deixo esta mensagem para a sua vida e lembre-se, submeta-se, ouça a voz do profeta. Zedequias não ouviu o profeta Jeremias, mas você pode ouvir hoje. Me tenha hoje como um profeta mandado da parte de Deus para a sua vida. Ouça hoje a voz do profeta. Submeta-te à tua correção, a correção que Deus está pondo na sua vida, ao trabalhar de Deus na sua vida, ao deserto que Deus colocou na sua vida, ao vale que Deus permitiu você passar na sua vida. Submeta-se, não queira escapar, não queira buscar um atalho, submeta-te, porque o caminho, ainda que você pense que vai ser um atalho, vai ser mais longo. Agora, entregando-se ao trabalhar e à vontade de Deus, ele vai ser mais curto e menos doloroso. Amém, amados? Que o Senhor vos abençoe e vos dê sabedoria nesse dia para tomar as decisões certas e para ouvir a voz de Deus. Amém? Um grande beijo, fica na paz do Senhor.